Vamos lá, moçada, continuando nosso estudo sobre o quê? Sobre a colocação pronominal, legal? Na aula passada a gente viu o quê? As considerações gerais acerca da colocação dos pronomes átonos em língua portuguesa. Vimos que essa colocação pode se dar de três formas: a ênclise, que é depois do verbo, a próclise, que é antes do verbo, e a mesóclise, que é no meio do verbo. Tá legal até aí? Beleza? Vimos também o que? As diferentes variantes, ou seja, temos o padrão culto, que prescreve o emprego do pronome átono após o verbo para iniciar frases ou períodos, e a linguagem informal, familiar, despreocupada, que permite o quê? Nós, para o português do Brasil, os brasileiros, que empreguemos o pronome oblíquo antes do verbo, na linguagem despreocupada, tá legal? Então fiquem atentos, inclusive, a questões que poderão versar sobre informalidade ou variantes da língua, tá legal? Variação linguística é um tópico muito atual que pode ser cobrado na sua prova, tá legal? Beleza? Bom, no encontro de hoje vamos ver o quê? As regras para o emprego da próclise, ou seja, para a colocação proclítica do pronome átono, tá legal? Ou seja, antes do verbo. São regras alicerçadas onde? Na gramática tradicional, tá legal? Beleza? Então vamos acompanhando comigo no slide a primeira regrinha. Fácil demais, olha aí. A próclise ocorre com palavras de sentido negativo, beleza? No caso aqui, o não. Alguns gramáticos citam o que? O jamais também, o nunca, beleza? Só que, no meu ponto de vista, não é que eles estejam equivocados. No meu ponto de vista, eles não expressam sentido negativo, como prescreve a NGB, que eles são advérbios que expressam circunstância temporal, tá legal? Então, no meu ponto de vista, eu não quis incluí-los aqui, tá joia? Mas tem lá o seu quê de negatividade, tá joia? Beleza? Bom, apagando aí. Então, com primeira regrinha, com palavras de sentido negativo, se essas palavras figurarem na estrutura oracional, a gramática tradicional prescreve o quê? A colocação proclítica do pronome átono antes do verbo. Olha o exemplo aí. Não lhe perguntei isso. Olha lá. Não lhe perguntei isso. Vejam que a presença do não exige o quê? Que o pronome lhe seja colocado antes da forma verbal perguntei. Tá joia até aí? Beleza? Então, nesse caso, temos o quê? Uma próclise antes do verbo. Ok? Alguns professores falam que tem, por exemplo, a palavra atrativa é próclise. Bom, tem que explicar essa expressão palavra atrativa, tá legal? Primeiramente, eu costumo até brincar, né? Que palavra não tem imã, não é imã, então não tem esse papo de atração. Bom, mas falando sério, não é uma atração física, é uma atração fonética, acústica, eufônica, tá legal? Então, nesse caso, por isso que alguns, inclusive gramáticos, falam palavra atrativa, tá legal? Mas eu prefiro dizer o quê? Que em virtude da presença da palavra negativa não, exige-se a próclise. Eu acho mais adequado, tá legal? Mas fica a seu critério se quiser seguir o gramático também, tá joia? Vamos lá. Então tem aí, não lhe perguntei isso, a presença do não exige a colocação proclítica. Mas o que ocorre? Se houver uma pausa após essa palavra negativa não, beleza? Se houver uma pausa, eu vou iniciar o quê? Uma nova frase, uma nova oração, tá legal? Então aqui, o verbo não vai ser, o pronome não vai se relacionar ao não, vai se relacionar diretamente ao verbo, tá legal? E como já vimos até no vídeo passado, a frase ou período não pode ser iniciado por pronome oblíquo átono na língua escrita. Beleza até aí? Então por isso, no exemplo, não apeio-me aqui, célebre frase de Machado de Assis, legal? Aqui a gente empregou o pronome após o verbo, por quê? Porque tem uma pausa depois do advérbio ou adjunto adverbial não. Tá legal até aí? Beleza, moçada? Então fiquem ligados. A regra geral, se tiver uma palavra negativa, eu vou empregar a próclise. Mas se tiver uma pausa após essa palavra negativa, toma cuidado. Vai ser a ênclise. Então volta comigo na tela. Então aqui temos o quê? A ênclise, devido a essa pausa.
Legal? Beleza? Outra regrinha. Uma observação antes, né? Se a palavra negativa preceder o infinitivo não flexionado, legal? Ou seja, impessoal, a norma padrão admite a ênclise. Então, por exemplo, aqui no exemplo, calei-me para não magoá-lo. Ainda que haja a presença da palavra negativa não, beleza? Ainda que haja essa presença, a palavra negativa precede o quê? Um infinitivo não flexionado. Magoar. Magoar mais o... mas está flexionado, Fabiano. Não, não está não. Olha lá. A gente viu na aula de pronomes, inclusive, que magoar mais o, perde-se o R e o O vira lo. Tá legal? Então veja que não está flexionado. Nesse caso, mesmo com a presença da palavra negativa, a gramática aceita a ênclise, ou seja, a colocação do pronome após o verbo. Beleza até aí? Então aqui a gramática admite o emprego da ênclise também. Joia? Beleza? Outro exemplo. Para não fitá-lo, olha aí. Aqui a palavra negativa e o verbo não flexionado. Tá joia? Então aqui é lícito o quê? O emprego da ênclise, a colocação enclítica também. Beleza, galera? Então fiquem ligados nessas pegadinhas que as bancas adoram fazer com vocês. Tá joia? Segunda regrinha, agora sim, vamos lá. Quando houver advérbios sem pausa, a gramática prescreve o emprego da próclise, ou seja, emprego da próclise não, a colocação proclítica antes do verbo. Tá legal? Beleza? Então tem um exemplo aí. Ontem se fez de morto. O jogador foi participar do futebol lá, ontem se fez de mortinho. Tá mortinho ele, beleza? Então ontem é um advérbio, se fez de morto. Vejam que entre o advérbio e o pronome ato, não há uma pausa, não há uma vírgula, ponto e vírgula, nada disso. Beleza? Então aqui o verbo tem que ser colocado antes, ou o pronome tem que ser colocado antes do verbo. Tá joia? Mas se houver uma pausa, antes disso, tem outro exemplo abaixo, acabei de lembrar, legal. Sempre me lembro dela. Olha aqui, outro advérbio, morfologicamente falando, sintaticamente um adjunto adverbial, tá joia? Sempre me lembro dela. O advérbio sem pausa exige que o pronome seja proclítico antes do verbo. Legal? Beleza? Mas e se houver uma pausa? Aí já muda de figura, olha aí. Se houver pausa após os advérbios, a colocação deverá ser enclítica após o verbo. Ontem, olha lá a vírgula. Antes não tinha vírgula, hein? Comparem as frases. Ontem se fez de morto. Agora com a vírgula. Ontem fez-se de morto. Porque aqui eu estou iniciando uma frase, um período. Então, prescreve a gramática, a colocação é enclítica, a ênclise. Beleza até aí, moçada? Show de bola? Isso é fácil demais, hein? Vamos lá, quero ver todo mundo acertando. Valeu? Vamos lá para a próxima regrinha no slide aí. A próclise também ocorre com o quê? Com pronomes indefinidos. Aí tem lá a categoria ninguém, tudo, nada, pouco, muito, alguém, algo, nenhum. E o exemplo, né? Tudo me alegrava. Tudo aqui, tudo o quê? É um pronome indefinido. Tá legal? Um pronome substantivo indefinido. A gente lembra-se do papo do pronome substantivo e adjetivo? É isso aí. Um pronome substantivo indefinido. Na presença dele, o pronome oblíquo átono deve ser o quê? Deve ser colocado antes do verbo. Legal? Beleza? Outra frase aí. Pouco se sabe a respeito desse artista. Outro pronome indefinido. A colocação do pronome é o quê? Antes da forma verbal sabe. Legal até aí? Então, nesses casos, a próclise é o quê? Obrigatória. Legal? Seguindo adiante. Frases interrogativas, ou seja, aquelas iniciadas por advérbios ou pronomes interrogativos. Beleza? Então, vejam os exemplos. Quem lhe disse isso? Quem lhe disse isso? Vejam aqui um pronome indefinido interrogativo. Tá legal? Então, temos aqui um pronome interrogativo, quem, exigindo que o pronome átono lhe anteceda, seja colocado antes do verbo dizer.
Tá legal? Se aparecesse aqui quem disse-lhe isso, aí estaria em dissonância com a gramática normativa, legal? Aqui estaria errado, sob o prisma da norma gramatical. Com pronomes interrogativos ou frases interrogativas, eu vou o quê? Utilizar a próclise, legal? Outro exemplo. Quando me visitas? Novamente, aqui temos um advérbio interrogativo exigindo que a forma pronominal ato na me anteceda o verbo visitar. Legal até aí? Beleza? Outra consideração, outra regrinha, com pronomes demonstrativos, a gente também vai empregar o quê? A próclise. Olha aí. Isto se faz assim. A colocação pronominal se faz assim. Isto se faz assim. O pronome demonstrativo isto exige o quê? Que a colocação seja proclítica. Vejam que em momento algum estou falando que atrai. Nada disso, tá? Como eu falei anteriormente. A presença do pronome isto exige a colocação o quê? Proclítica, antes do verbo. Beleza? Até aí? Show de bola. Até aí tá muito simples, é só a regrinha mesmo. Não tem outro jeito, tem que memorizar, tá legal? Tem que memorizar, não tem para onde correr, não tem bizu, nada disso. Tá joia? Vamos lá, seguindo adiante, moçada. A próclise também ocorre com pronomes relativos, que, cujo, como, enfim. Exemplos. A aula que me recomendou é ótima. Vejam aqui que esse vocábulo que retoma aula. Ele é, portanto, um pronome relativo, beleza? E em virtude da presença do pronome relativo, o me deve ser colocado o quê? Antes da forma verbal recomendou. Beleza até aí? Outro exemplo. Aquele rapaz a cuja mãe me referi passará no concurso. Aquele rapaz cuja aqui é um pronome relativo que se refere a rapaz e concorda em gênero e número com o consequente, com mãe, com o termo posterior. Tá legal? Aquele rapaz a cuja mãe me referi. O que é isso aqui antes do cuja, Fabiano? É uma preposição exigido pelo verbo referir-se. Tá joia? Então é uma preposição. Legal? Então vejam que a presença do relativo cuja exige o quê? A colocação do pronome átono antes do verbo referir-se. O referir, da forma verbal referir. Legal? Outra regrinha. Tem outro exemplo. Há pessoas que nos querem bem. Há pessoas que nos querem bem. Outro pronome relativo aqui. Há pessoas as quais nos querem bem. Então aqui o pronome átono também vai ser proclítico, antes do verbo. Legal? Seguindo adiante. Com conjunções subordinativas, aquelas que introduzem o quê? As famosas, clássicas orações subordinadas, substantivas, adverbiais. Legal até aí? Beleza, moçada? Então, fiquem ligados que esse assunto de conjunções é super importante também para quê? Para colocação pronominal, além de coesão, coerência, entre outros fatores linguísticos, beleza? Voltando aqui para o slide. Emprega-se a próclise, utiliza-se a próclise com conjunções subordinativas. Alguns exemplos: quando, se, caso. Olha aí. Exemplos: quando me viu, o menino sorriu. Ou seja, indicando o tempo aqui, né? A conjunção subordinativa temporal quando exige que a colocação do pronome átono me esteja antes do verbo. Legal? Se me ensinares o caminho, chegarei lá. Vou ensinar, meu filho, fica tranquilo, beleza? Então, se me ensinares, caso me ensines o caminho. Uma conjunção subordinativa, no caso aqui, é condicional, legal? Então, essa presença exige que o pronome esteja anteposto ao verbo, à forma verbal, ensinares. Tá joia aí? Beleza? Vamos lá. Mas a observação. A elipse, ou seja, o que é a elipse? A omissão da conjunção não
inviabiliza a próclise, tá legal? Então aqui a elipse da conjunção não dispensa a próclise. Olha só, peço a vossa excelência, eu poderia escrever aqui, ó, que me dispense dessas formalidades, beleza? Temos aqui o que? Uma conjunção subordinativa também, subordinativa que integrante, legal? Mas a omissão, a elipse da conjunção subordinativa não dispensa a próclise. Então, está correta essa frase aqui, ó. Peço a vossa excelência, me dispense dessas formalidades. Tá, joia até aí? Esse ensinamento é encontrado na gramática do Domingos Pascoal Segala. Tá, joia até aí? Beleza, moçada? Vamos seguindo adiante, então, com mais regrinhas. Vocês vão memorizar tudinho. Pode voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias. Pode mandar e-mail, pergunta no fórum. Estamos à disposição. Tá joia? Beleza? Seguindo adiante, então. A próclise também ocorre quando? O gerúndio regido de preposição, da preposição em. Tá legal? Alguns gramáticos falam em mais gerúndio. É isso aqui, o gerúndio regido da preposição em. Legal? Exemplo. Em se tratando deste concurso, estudarei muito. Olha aqui, o em mais o gerúndio. Então, aqui nesse caso, nessa construção, eu tenho que colocar o pronome átono antes do quê? Da forma nominal, da forma verbal, que indica gerúndio aí, tratando. Legal? Então, com gerúndio regido da preposição em, próclise também. Até combinou, né? Beleza? Sem querer. Legal. Seguindo adiante, moçada. Com orações exclamativas, ou seja, aquelas iniciadas por expressões exclamativas. Olha aí comigo. Quanto nos custa dizer a verdade? Beleza? Esse quanto aqui introduz o quê? Uma oração exclamativa. Olha lá no final. Legal até aí? Beleza? Então, quanto nos custa, a presença do quanto, dessa palavra exclamativa, exige que o pronome nos anteceda a forma verbal custa. Beleza? Tranquilo? Lembre-se, inclusive é mole? Inclusive, daquela lição sobre o quê? O verbo custar, né? Da regência verbal. Ele deve ser empregado em qual pessoa? Primeira pessoa? Não, terceira pessoa. Legal? Veja o que custa aqui no exemplo está em quê? Em terceira pessoa. Então a construção está o quê? Correta. Legal? Beleza? Vamos lá. Outro exemplo aí. Como te iludes? Olha ali. Outra palavra exclamativa exigindo que o pronome ter anteceda o verbo iludir. Legal até aí? Também ocorre o quê? A próclise com orações optativas, ou seja, aquelas que exprimem desejo, cujo sujeito esteja anteposto ao verbo. Cuidado a esse detalhe aí, tá? Cuidado a esse detalhe. Orações optativas cujo sujeito esteja anteposto ao verbo, antes do verbo. Exemplo. Deus o guarde. Beleza? Então aqui, ó, está exprimindo um desejo. Olha lá, Deus o guarde. É um desejo expresso por essa frase. Legal? Vejam que essa noção de desejo acarreta o quê? A próclise, a colocação proclítica aqui do pronome átono. Beleza? Outra frase. Os céus te favoreçam. Outra frase exprimindo desejo. E o pronome átono te deve ser anteposto ao quê? Ao verbo. A colocação é proclítica. Vejam aqui nesse caso que o sujeito está anteposto ao verbo. Legal? Se ele estivesse depois do verbo, como é que ficaria? Eu estou iniciando o período, certo? Favoreçam-te os céus. Beleza, moçada? Eu não poderia começar a frase, o período, com um pronome oblíquo átono. Se eu passar o sujeito para depois do verbo, o pronome vai ter que vir também, nesse caso, na oração optativa. Legal até aí? Então, aqui seria o quê? Uma colocação enclítica. Tá joia? Eu não poderia escrever te favoreçam os céus.
Na linguagem falada, como a gente já viu, aquela informalidade até pode, mas na escrita e para a prova, não. Legal? Beleza, seguindo adiante. A próclise ocorre ainda com a palavra só, significando apenas ou somente, e também com as conjunções coordenativas alternativas. Quais são elas? Ou, ora, ora, quer. Beleza? Então, nesse caso, a gente também vai o quê? A gramática prescreve a colocação proclítica antes do verbo. Legal? Vejamos os exemplos. Olha aí. Só me ofereceram um copo d'água. Ou seja, ofereceram-me apenas um copo d'água. O sentido aqui é de apenas, somente. Então, nesse caso, a colocação do pronome ato não é proclítica, antes do verbo. Legal até aí? Beleza? Outro exemplo. Só se lembram de nós quando estão doentes. Geralmente é assim, né? Mas deixa quieto. Legal? Beleza? Então, só se lembram de nós quando estão doentes. Somente se lembram de nós quando estão doentes. A colocação também é o quê? Proclítica. Outro exemplo. Até foram dois de uma vez. Ou ele se corrige, olha lá, ou ele se corrige, ou lhe voltarão as costas. A conjunção coordenativa alternativa ou exige o quê? A colocação proclítica do pronome ato. Legal? Então, ou ele se corrige, o verbo corrigir-se, ou lhe voltarão as costas. Ué, Fabiano, mas aqui o verbo está no futuro do presente, não teria que ser mesóclise? Não, porque aqui nesse caso prevalece o quê? A próclise, devido ao quê? A presença da conjunção coordenativa alternativa ou. Legal até aí? Beleza, moçada? Então fiquem espertos, beleza? Outro exemplo. Quer nos atacasse, quer se escondesse, a onça era sempre um perigo. Veja aqui a conjunção coordenativa alternativa quer. Olha lá. Nesses casos, a colocação também é o quê? É proclítica. É antes do verbo. Se dá antes da forma verbal. Beleza até aí? Bom, moçada, essas são as inúmeras, quase infindáveis regras sobre o emprego, a colocação proclítica, mas você tem totais condições de memorizar por meio da resolução de várias questões da sua banca, tá legal? E com isso a gente se vê no próximo encontro abordando o quê? As regras para o emprego da mesóclise, que a gente praticamente já viu, mas vamos passar por ela calmamente, detidamente, e também da ênclise. Valeu? Um abraço, até mais.